Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luísa Sobreira, para quem ainda não me conhece, mas para você que quer me conhecer mais, vai lá no meu primeiro vídeo que foi postado. Lá eu vou estar falando um pouco sobre mim e indicando 6 livros para você me conhecer um pouco. E hoje, o livro que eu trouxe pra gente discutir aqui, gente, é um livro repleto de polêmicas. E polêmica por quê? Desde a semana passada, corre aí um burburinho de que teve uma escola lá no Rio Grande do Sul em que a diretora postou um vídeo dizendo que esse livro detinha palavras de baixo calão. Não é isso, Juma? Isso mesmo. Dizendo que o livro ele não era adequado para alunos de ensino médio. E que livro é esse, gente? Eu tô falando de O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Esse livro, ele foi ganhador do prêmio Jabuti de 2021, um dos prêmios maiores e mais reconhecidos aqui do Brasil. Enfim, e aí eu tive uma vontade muito grande de ler esse livro. Primeiro, porque desde 2021, eu queria ler esse livro. Eu vi como indicação do Bookster e na época a gente estava com um clube de leitura, que começou na pandemia, e nós pensamos seriamente em ler esse livro. Aí depois a gente entrou em outros livros, ficou para ler esse, aí terminou que uma terminou lendo, e aí não deu mais pra gente colocar no grupo, enfim. E aí eu fiquei pendente de ler esse livro desde 2021. E aí eu fiquei meio intrigada, rapaz, como é que pode um livro tão conceituado, tão indicado, um livro tão premiado, receber esse tratamento? E aí eu disse, não, isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu vou ler esse livro hoje. E sim, eu li esse livro em um dia. Na realidade, foi menos de um dia, não foi, Juma? Em menos de um dia eu li esse livro. E, gente, detalhe, eu tava com crise de ansiedade. Quando eu tô com crise de ansiedade, eu não consigo ler. Mas esse livro, ele me prendeu de um jeito que eu tô até agora sem acreditar. É um livro com escrita fácil, uma escrita clara, atual, uma escrita rica, riquíssima. E eu garanto a vocês, não tem nada do que esses abençoados falaram sobre o livro O Avesso da Pele. Veja bem, O Avesso da Pele, ele tem 164 páginas. É um livro que é dividido em 4 partes. A pele, o avesso, de volta a São Petersburgo e a barca. Cada um desses tópicos eu entendo que foi estrategicamente criado pelo autor como uma forma de discutir questões necessárias para o desenvolvimento da história. E na epígrafe do livro, ele começa com o seguinte questionamento: quem está aí? É uma frase do livro de Hamlet, lá de Shakespeare. E aí a pergunta do autor é: quem está aí? Quem é você que está aqui assistindo esse vídeo? Querendo saber sobre o Avesso da Pele? Quem sou eu que li o livro O Avesso da Pele? Quem é você? Quem está aí? Esse questionamento do autor, para mim, ele é muito importante. E me remeteu ao livro de Chimamanda Adichie, O Perigo de uma História Única. Nesse livro, ela fala o seguinte, que todos nós temos uma história para contar. E essa história, ela vai ser construída a partir dos livros que a gente lê, das pessoas que a gente convive, das músicas que a gente ouve, dos lugares que a gente vive, frequenta. Basicamente, nós somos produto do meio. E o grande problema que ela traz aí é você acreditar que essa história única é a história que define a vida de todo mundo. E eu vi um pouco dessa provocação do autor nesse sentido. Quem está aí? Quem é você com a tua história única? O que você pretende ao ler esse livro? O que você espera ao ler esse livro? O que você busca? Qual a sua intenção? A minha intenção era entender o absurdo que estava sendo dito aí na mídia, né?
bendita da diretora lá dessa escola, lá do Rio Grande do Sul, dizendo que esse livro tinha palavras de baixo calão e não deveria ser lido por estudantes de ensino médio. Eu disse, não tem condição. Eu vou ter que descobrir, entender o que está acontecendo. Mas brincadeiras à parte, eu entendo que essa pergunta, ela é bem, ela vai delinear um propósito para a leitura. E talvez seja isso, né? Como leitor despretensioso, às vezes talvez você não tenha descoberto o propósito daquilo que você quer atingir ao ler o livro. E aqui, o Jefferson, ele começa o livro fazendo essa provocação. Quem está aí? Quem é você? O que você procura ao ler esse livro? Esse livro, ele vai ser narrado por Pedro. Pedro, ele é filho de Henrique e de Marta, que são dois outros personagens dentro da história. E basicamente o que a gente precisa saber nesse princípio é de que essa história ela é composta por vários retalhos. E é de forma bem propositada, ou seja, não é uma história com início, meio e fim. É uma história que ela tem inícios diferentes, tem meios diferentes, tem fins diferentes, até porque é mais de uma história que é contada. É contada a história de Henrique, dos pais de Henrique, de Marta, dos pais de Marta. É contada a história do próprio Pedro. Mas Pedro, ele vai ser o narrador. E Pedro, ao narrar a história do seu pai Henrique, ele também irá narrar a história da sua mãe Marta e dos seus avós. E é bem interessante, talvez, entender o porquê que Pedro narra essa história. E aí me vem todo aquele peso da questão da ancestralidade, sabe? De que modo a nossa ancestralidade define quem nós somos. Na realidade, é um poder há muito conhecido, mas que ficou adormecido e foi desconhecido aos poucos pelas pessoas, esse poder dessa ancestralidade. E agora a gente está tendo um movimento de redescoberta, de procura, de busca, de entender um pouco as nossas raízes, as nossas ligações. E aí a gente vai ver o seguinte, primeiro, Pedro, ele começa narrando a história, chegando até a casa do seu pai. E chega na casa do seu pai e ele vê tudo que tá ali no apartamento do pai, as coisas jogadas. E tem uma frase que me marcou muito que ele fala no livro, que é: teu caos me comove. Teu caos me comove. E eu achei interessante essa frase, por quê? Porque em um mundo onde as pessoas elas procuram tudo certinho, tudo organizadinho, tudo perfeitinho, é interessante você ver esse contraponto, de dizer, peraí, não me comove você ser perfeita, me comove o teu caos, me comove aquilo que eu não consigo entender, me comove as partes que talvez eu nem sequer consiga tocar. Então, teu caos me comove. Então, eu achei de um contraponto, de uma observação assim, muito importante, sabe, para a desconstrução das nossas relações modernas. E aí, uma outra questão que me chama bastante atenção no livro, que foi algo que eu falei no meu primeiro livro, aqui no meu primeiro vídeo aqui do canal, é sobre a percepção do ser. Eu falei no vídeo passado que quando eu li o livro A Cidade do Sol, foi a primeira vez que eu me descobri mulher. O que era o peso de ser mulher dentro da sociedade, dentro da minha família. E esse livro, ele também vai trazer de forma muito genial essa visão de que o preto, ele não se percebe preto. Ele é feito a ser percebido. As pessoas fazem com que ele perceba, ou seja, apontando as diferenças. E aí tem uma parte no livro que a mãe do Pedro tá com a sua irmã adotiva Flora e ela olha para ela e diz: por que a cor da tua pele é mais escura? E Marta fala assim, que foi a primeira vez na vida dela que ela se percebeu preta. E até então ela não sabia o que isso significava.
E aí a gente volta para Henrique, o pai de Pedro, quando ele estava lá na entrevista do emprego no escritório da advocacia, onde tem uma parte que ele fala assim: ele era apenas um corpo negro. Quando você não entende a dimensão daquilo que você representa no mundo, você é apenas um corpo preto. Você é apenas um corpo negro. Um corpo que até então você ainda não descobriu, que foi rotulado, que foi categorizado, que foi estigmatizado dentro da sociedade. Um corpo que você ainda não descobriu, mas que você ainda irá descobrir, que ele é julgado, que ele é, muitas vezes, até mesmo rechaçado, como sinônimo de não ser bonito, como sinônimo de perigoso, como sinônimo de não desenvolvido, o estranho. E é muito interessante essas reflexões quando a gente coloca dentro de um patamar social, onde durante muito tempo o padrão de beleza europeia era, e querendo ou não continua sendo, o padrão da sociedade. E aí, algumas pessoas já me questionaram assim: e quer dizer que se eu gostar de cabelo liso e eu achar horrível um cabelo crespo, quer dizer que eu tô sendo preconceituosa? Sim, você tá sendo preconceituosa. Porque, ao fim, o que é que delimita o padrão de beleza? O que é que faz com que você ache belo o que pra você é belo? É até interessante, porque quando eu já tive alguns namorados, né? E teve um em específico que eu não achava ele bonito de jeito nenhum. Quando eu conheci ele, pelo contrário, eu achei ele muito feio. E quando a gente começou a namorar, depois de um tempo, eu comecei a achar ele lindo. Eu comecei a achar, meu Deus, que homem! Então, o que define o padrão de beleza dentro da sociedade? O que define nosso gosto? Eu gosto de amarelo, eu gosto de preto, eu gosto de verde. O que define isso? E aí entra dentro do ponto da sexualização, por exemplo, dos corpos negros, que é também falado um pouco no livro, do quanto que o corpo negro ele foi sexualizado dentro da sociedade. E não é à toa que isso aconteceu, porque durante o período da escravidão, os negros eles eram utilizados como um ponto de prazer. A mulher para os senhores feudais. E hoje a gente vai ver que, infelizmente, não houve tanta mudança em relação à caracterização dos corpos negros dentro da sociedade. Inclusive, esses corpos, que tem até eu nem me lembro quem fala isso, né? A carne negra é a carne mais barata do mercado. E isso vai se demonstrar, se evidenciar de várias formas. Dentro de uma questão criminológica, por exemplo, a gente vai ver que durante séculos a ideia da criminalidade foi atribuída ao aspecto físico do criminoso. Lombroso, que é o pai da criminologia, ele vai dizer o seguinte, que quanto mais feio o homem era, mais criminoso ele era. Em outras palavras, o padrão de beleza de Freud não, o padrão de beleza de Lombroso é um padrão de beleza forjado dentro do parâmetro europeu. Então, o que era belo? O loiro, a cor clara, os olhos claros. Então, tudo que fugia a essa aparente perfeição se tornava o outro, se tornava o estranho, se tornava o criminoso. É tanto que quem era canhoto era um criminoso, quem tinha tatuagem era criminoso, quem tinha feições desreguladas, por exemplo, cabeça grande, era um criminoso. Então a gente vai ver que durante muito tempo
A ideia de criminalidade foi relacionada a tudo que era diferente, e tudo que era diferente era aquele que fugia ao padrão europeu. E além disso, como o próprio livro ele traz, é interessante, né? Porque é um livro maravilhoso, é um livro super leve, é um livro de uma leitura muito rápida, mas que ele traz, inclusive, questões e visões filosóficas, sociológicas, fisiológicas, biológicas. Tem alguns autores que são citados dentro do livro que vão evidenciar de que modo é que a medicina, a biologia, a fisiologia, ela trabalhou para delimitar padrões de raça dentro da sociedade. E quando foi criada o termo raça, o objetivo foi tão somente classificar os indivíduos como de grande ou menor importância. E os pretos, considerados como de menor importância, como os não desenvolvidos, como os seres menos desenvolvidos dentro da história, eles foram colocados dentro desse patamar de serem dominados, de serem escravizados. E essa escravidão, todo mundo sabe a quantidade de tempo que durou. No Brasil, só acabou no século XIX, sendo que a gente sabe que até hoje nós temos resquícios aí da escravidão, em especial na sua forma moderna. E a gente vai ter que o livro, ele vai trazer de uma forma bem interessante o modo como essa violência, ela ocorre contra os negros. Ela é uma violência policial, uma violência social, uma violência física, psíquica, moral, que vai atingir todas as searas da vida do preto. E aí, quando ele se percebe para além do corpo preto, negro, quando ele começa a desenvolver consciência social, quando a consciência atinge o corpo dele, ele percebe que ele não é só um corpo preto, um corpo negro. Ele percebe que ele é um ser humano que durante muito tempo teve a sua dignidade violada, roubada, e que todas essas piadinhas, que todos esses disses-me-disses, essas coisas que em tese não tem um condão de machucar, tem sim um papel muito importante de continuar e perpetuar as violências que são perpetradas, que são cometidas contra as pessoas negras no nosso país. E aí tem outras questões que eu achei bastante interessantes destacar dentro da leitura. Primeiro, a ideia do abandono paterno. Termina sendo quase que uma repetição de padrões dentro das histórias. O fato do pai ter sido ausente. Então sempre existe uma falta na vida do preto. A falta de uma figura materna, paterna, a falta de comida, a falta de oportunidades, a falta da possibilidade dele ser quem ele é. A falta que a falta faz é interessante, né? É a parte que o autor ele vai falar sobre Márcia, sobre a falta que Márcia ela viveu e que acompanhou durante toda a vida dela, que foi a ausência do pai. Sendo que a gente vai ver também um pouco disso com Pedro. Pedro, o pai dele se separou da mãe quando ele tinha 1 ano de idade. Então a gente vai ver também que Pedro ele passou por esse sentimento de abandono paterno. Da mesma forma também Henrique. Henrique também vai ter, mais uma vez aí, essa figura também não presente do seu pai. Então existe uma figura talvez muito forte das mulheres, mas não tão forte, não tão presente da figura paterna. Então é interessante a gente observar essa falta e de que modo isso pode ser até uma representação da própria violência que as mulheres elas são submetidas dentro dos contextos de raça. Ou seja, para além da discussão da raça, é necessário a gente fazer uma discussão de gênero. Até porque a violência contra a mulher, que também vai ser abordada dentro do livro, é uma coisa que vai acompanhar a mulher preta dentro da sociedade. A mulher preta, ela é a mais violentada do Brasil. Então, dentro desse patamar, é importante verificar que esse abandono, que essa violência, ela faz parte de um contexto de debate de gênero e que é impossível destituir a discussão do gênero e a discussão sobre a raça. Outra questão também que me chamou a atenção foi a baixa autoestima. A gente vai ver uma relação muito interessante de baixa autoestima dentro dos relacionamentos entre os pretos do livro.
Existe uma relação de inferioridade, de se colocar em relação ao outro sempre abaixo. E talvez uma ideia até de competição, não sei muito bem, mas foi muito interessante o modo como se colocou as relações interpessoais dos negros e de que modo isso está interligado também com o externo, está interligado com esse abandono paterno, com esse sentimento de falta, com essa baixa autoestima, com essa violência, de que, infelizmente, para além da discussão da raça, mais uma vez, a gente deve observar que deve haver a intersecção entre outras discussões, entre outros debates, que vão ser extremamente importantes para a desconstrução do mundo que nós vivemos hoje. E uma coisa que também me chama a atenção é a própria profissão de Henrique. Henrique, ele foi um professor e ele diz no livro, né? Quer dizer, Pedro narra no livro que Henrique nem sabia como ele se tornou professor. Como foi que ele foi parar na sala de aula? E daqui a pouco estava ele há 20 anos dando aula. E como também fui professora, eu me vi muitas vezes, inclusive dentro do papel de Henrique, quando chega um momento que ele diz assim, eu fiquei conhecido como um professor que não gosta de ensinar. E esse sentimento, esse movimento, ele acontece quando você, depois de anos na docência, você está exausto. Então, Henrique, ele estava exausto. Aos 50 e poucos anos de idade, ele estava exausto do trabalho, da vida dele, dos enganos e desenganos, da violência policial, do desamor ao próprio corpo. Talvez seja esse o ponto central aqui, né, sobre a questão da baixa autoestima, sobre o quanto que todo esse racismo estrutural, né, que existe, faz com que haja uma repulsa ao próprio corpo. E para finalizar esse vídeo, eu trouxe uma frase do livro que vai explicar o título. É necessário preservar o avesso, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor atravessa nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E aí, continuando, o autor diz: entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. E aí, talvez a grande sacada, né, do livro do autor, o avesso da pele. A pele, ela define. Ela pode não definir quem somos, mas ela define o que a sociedade acha que nós somos. A pele, ela serve para estigmatizar, para categorizar, para discriminar, para negar, para fazer com que você não tenha acesso a coisas, a lugares, a pessoas. A pele, ela não deveria ser, mas ela é algo que nos atravessa e que faz com que o mundo não nos enxergue da forma que nós somos. Ele nos enxerga da forma como ele quer que sejamos. E quando o autor fala que é necessário preservar o avesso, quer dizer que a gente precisa entender que para além da nossa pele, para além daquilo que os outros veem, existe algo muito maior, algo muito mais precioso. Existe algo que transcende tudo isso, que ultrapassa tudo isso. E isso são os afetos. São os afetos que construímos.
são os afetos que desenvolvemos. E aí mais cedo eu estava lendo um pouco sobre isso e dizia assim que não basta tão somente o amor próprio, sabe? É importante que a gente tenha também essa figura do amor do outro. Então, o amor do outro nos ajuda a encontrar o amor por nós mesmos. Então, os afetos que construímos são esses afetos que nos mantêm vivos. São esses afetos que terminam ocupando um espaço que ninguém mais consegue tirar da gente. Ninguém consegue tirar os teus afetos de você. Ninguém. E aí foi até interessante eu lendo essa parte, né? Me lembrou do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. No livro Em Busca de Sentido, né? Ele que é criador da logoterapia, ele fala que a existência do homem, ele é definido por um sentido. Então, o sentido que a gente dá para a vida é esse sentido que faz com que a gente continue vivendo. Então, aqui o autor, ele traz que o afeto é o que nos dá sentido. E é o afeto que nós construímos que nos faz viver. Então, espero que vocês tenham gostado da leitura do livro. Esse livro eu considero, não sei se você já leu, se você vai ler ainda, se você quer ler. Talvez eu não tenha, eu não dei muito spoiler. Eu debati o livro de uma forma bem geral, bem global, bem filosófica. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. A gente tá fazendo um teste. Se vocês gostarem, então não esquecem de curtir, de deixar o comentário para eu saber que vocês estão entendendo, que tá fazendo sentido, que é algo que tá tocando aí vocês de alguma forma, porque eu quero de fato trazer reflexões sérias a partir desses livros e fazer com que a gente saia da nossa bolha e comece a ver um pouco além. E dentro desse além, eu espero trazer aí muitos livros de autores brasileiros, contemporâneos. Ultimamente eu tô numa vibe muito boa, descobri vários autores interessantes, incríveis, e eu quero explorar isso com vocês, saindo da minha bolinha, da minha zona de conforto e entrando aí até a casa de vocês. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, curte aí e eu vou deixar também o link para vocês adquirirem os livros que eu citei nesse vídeo.